pessoal, tudo bom com vocês? Sou a professora Fabiane e hoje no canal Matemática com a Fabi vamos trabalhar potenciação. Você se lembra o que é potência? Quer aprender? Já deixa o seu joinha, se inscreve lá no canal, compartilha com os amigos e não deixa ninguém de fora, vai! Bora aprender! Potenciação é uma operação matemática. O critério para eu trabalhar potenciação é eu pensar nessa ideia aqui, ó. O produto, a multiplicação de uma base por ela mesma, de um número por ele mesmo. Na multiplicação, nós tínhamos lá os termos e em algum momento a gente chamou o termo de fator. Um fator que multiplica pelo outro. A ideia, coloquei aqui ó, em azul para destacar. O produto de um número, de um fator por ele mesmo. Beleza? Os termos da potenciação, eles vão ser descritos como, em azul, a base, em verdinho, o expoente, e a minha resposta final da potenciação se chama potência. Então, a ideia que eu trago para a gente trabalhar é pensar numa brincadeira antiga. Ela dizia o seguinte: o mestre expoente manda quem pode e obedece quem tem juízo, correto? Quando o mestre expoente manda, ele pede para que eu pegue a base 3 e repita essa base vezes ela mesma. Um total de quantas vezes? 2. Quantas vezes o mestre expoente mandou. Então, quando o mestre expoente mandou eu pegar a base 3 e repetir ela vezes ela mesma, eu sei que na tabuada 3 vezes 3 é 9. Então, a potência que eu estou buscando, a resposta final, é eu pensar que base 3 elevado ao expoente 2 me gera como resposta 9. Isso porque ele, por ele mesmo, 2 vezes que o mestre expoente mandou, deu 9. 3 vezes 3 deu 9. Então, partindo dessa ideia de multiplicar do produto com a mesma base, fazer o fator vezes ele mesmo, um número de vezes que o mestre expoente mandar, é que eu venho trabalhar os exemplos. Vem comigo, ó. Suponha que eu tenha descrito que o mestre expoente mandou circular aqui de verde, ó. Eu repeti a minha base 2, ela vezes ela mesma. Quantas vezes ele mandou? 2. Então, eu vou multiplicar 2 vezes o 2. E eu sei que na tabuada, 2 vezes o 2 é igual a 4. Então, 2 elevado ao expoente 2 dá 4 como potência. E quando eu pego 2 elevado ao expoente 3? Então, o mestre expoente mandou e eu preciso obedecer que agora a minha base vai ser multiplicada. Ela, 2 vezes 2 vezes 2. Um total de 3 vezes. Quando eu repito um total de 3 vezes, eu faço 2 vezes 2 vezes 2. 1, 2, 3 vezes. Quando eu multiplico 2 vezes 2, isso dá 4. E dobro de 4, 2 vezes 4, isso dá 8. Vale ressaltar, então, que o produto do expoente, quando elevado ao 3, ao valor 3, é a base 2, ele vezes ele mesmo, num total de 3 vezes. Aqui, pessoal, eu gostaria de destacar
que quando o expoente é elevado ao 2 e quando o expoente é elevado ao 3, a gente diz que o 2 está elevado, vou escrever aqui, ó, elevado ao quadrado. Quadrado. E no exemplo de baixo, 2 está elevado ao cubo. Elevado ao cubo. Da onde que surgem essas duas análises, essas duas comparações e esses dois nomes especiais? A ideia aqui, ó, é que eu estou pensando num desenho de um quadrado mesmo, ó. Se eu tenho a representação de um quadrado que possui como dimensão aqui, ó, daqui até aqui 1 centímetro e daqui até aqui 2 centímetros. Então, dado um quadrado de 2 centímetros de comprimento por 2 centímetros de largura, quando eu multiplico essas duas dimensões, eu tenho 1, 2 no comprimento, 1, 2 na largura. Então, eu tenho mini quadrados menores, representando um total, ó, de 1, 2, 3, 4 figuras. E aí, quando eu tenho essa ideia de pensar num formato 2 por 2 ou num formato 3 por 3, ó, divido em 3 no comprimento, divido em 3 na largura. Então, eu estou pensando que quando a minha base é 3 vezes 3, eu represento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O produto, ele por ele mesmo, ó, 3 vezes 3, chega na resposta como potência 9, porque ela vai representar daqui para cá, ó, 9 quadradinhos. E o 4 é a representação daqui para cá. Professora, e quando eu penso nesse nome bonito, nessa nova nomenclatura, e eu quero representar o cubo de uma figura, eu estou fazendo analogia não de duas dimensões, ó, comprimento e largura. Não é uma analogia bidimensional. Quando eu penso no cubo, eu penso no cubo mágico e faço uma analogia tridimensional. Deixa eu desenhar um cubo pequeno aqui, ó. Um cubo que quando eu subdividir essa representação aqui tá lá atrás, essa também, ó, vou pontilhar daqui para cá, essa parede tá para frente. Ótimo. Imagine que eu queira representar aqui, ó, uma divisão dessa figura que lembra o cubo mágico. Quando eu divido em a frente dele com a dimensão de 1, 2 centímetros, a lateral com a dimensão de 2 centímetros e a altura também com 2, ao cortar essa figura, 2 por 2 por 2, eu estou cortando aqui, ó. Na ideia do comprimento, eu vou cortar ela aqui ao meio e depois cortar de novo. Na ideia da largura, eu vou cortar aqui em cima ao meio e na lateral eu corto de novo. E na ideia da altura, eu corto daqui para cá e também de cima para baixo. Observando esse meu bloquinho de cubo mágico, eu consigo, por exemplo, identificar que eu tenho como resposta aqui, ó, essa pintura representando o meu primeiro bloquinho aqui na quina,
Ainda na frente eu tenho esse segundo. Aqui embaixo eu tenho de frente na figura, abaixo o terceiro bloquinho na quina. E esse quarto que fica de frente e para a lateral que está escondida. Um quinto que fica aqui embaixo. O sexto que fica aqui na lateral em cima. O sétimo que fica em cima e um oitavo escondido lá atrás. Então, eu vou ter aqui um total de 1, 2, 3, 4 e mais 4 atrás dele. 5, 6, 7 e 8. Porque se não tiver mais um lá embaixo, esse de cima cai, concorda? Então, eu tenho 4 quadradinhos na direção parte superior e 4 aqui na direção, 4 bloquinhos, perdoa, quadradinhos assim, bidimensional, blocos embaixo, tridimensional. E aí eu consigo enxergar que são 8 mini bloquinhos a partir da minha subdivisão. Beleza? Tá conseguindo acompanhar? Esses nomes especiais, 2 elevado ao quadrado, se referenciando à minha análise bidimensional quando eu olho 2 por 2, 3 por 3. Exemplo aqui do enunciado, exemplo do cálculo que a gente está fazendo. Análise tridimensional, professora. Então, eu vou analisar comprimento, largura e altura. Eu estou pensando na frente, na lateral e na altura da figura. Quando eu tenho 2 centímetros e quero subdividir de 1 em 1, eu tenho 2 vezes 2 vezes 2 e enxergo 8 mini bloquinhos. Eu estou pegando uma referencial 2 elevado ao 3 e chamando de um nome especial, que é 2 elevado ao cubo. Poderia ser o 3 elevado ao cubo, o 4 elevado ao cubo. Então, a ideia de elevar ao quadrado é pensar bidimensionalmente e a ideia de elevar ao cubo é pensar tridimensionalmente. Professora, e se eu tenho 1 elevado à sexta? Então, eu estou pensando que o mestre expoente mandou, circulei aqui o mestre expoente, eu repeti a base 1, ela vezes ela mesma. Um total de quantas vezes? De 6 vezes. Uma vez o 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. E eu sei que uma vez o 1 é 1. Vez o 1 é 1 de novo. Vez o 1 é 1. Uma vez o 1 é 1. E por fim, uma vez o 1 é 1. A resposta aqui do meu valor. Base 1 elevado ao expoente 6, ou a sexta potência, como também é chamado, tem como potência resposta o valor 1 mesmo, porque 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 de novo dá 1. E se for 9 elevado ao quadrado, expoente 2, a gente acabou de aprender que pode receber o nome quadrado, elevado ao quadrado, e o expoente 3 pode receber o nome ao cubo, elevado ao cubo. Quando a base é o 9 e o expoente é o 2, o mestre expoente mandou eu repetir base 9, ela vezes ela mesma. E o produto dos fatores, né? 9 vezes 9 na tabuada vai dar 81. Tá acompanhando? Captou a informação? Tem outro contexto, informação importante que a gente não pode deixar de fora. Qual? Quando eu penso numa base qualquer elevada ao expoente 0, necessariamente eu obtenho como resposta 1. Então, qualquer valor na base elevado a 0, qualquer base elevada a 0 dá 1 como resposta. E quando eu tenho uma outra base qualquer e elevo ao expoente 1,
Então, se eu pegar qualquer base e elevar ao expoente elevado a 1, expoente 1, dá ela mesma. Isso serve como regra e como padrão matemático. Acontece para o caso do 4 elevado ao expoente 0, que dá 1 como resposta. Acontece para o base 8 elevado ao expoente 1. Significa que o mestre expoente mandou eu repetir essa base 8 uma única vez. Então, a resposta da potência é o 8. Existem as potências de base 10. Quando eu pego a mesma base e percebo um padrão matemático, que é base 10 elevado a 0, a gente acabou de falar lá como regra importante. Toda vez que eu pego uma base e elevo a 0, eu encontro como resposta o valor 1. E se eu pegar a base 10 e elevar ao expoente 1? Toda vez que eu pego uma base qualquer e elevo ao expoente 1, significa que o mestre expoente mandou eu repeti-la apenas uma vez. Então, 10 elevado a 1 é 10. Qualquer base elevado a 1 é ela mesma. E se o mestre expoente mandar eu elevar ao quadrado? Isso significa que ele quer que eu multiplique 10 vezes 10. E 10 vezes 10, na tabuada, a gente sabe que dá 100. E se ele pedir para eu elevar ao cubo? Elevar ao 3. 1, 2, 3. Então, eu tenho que repetir 10 vezes 10 vezes 10, 3 vezes. E 10 vezes 10 vezes 10, 3 vezes, a gente obtém como resposta 1000. Quando eu multiplico 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 4 vezes, o mestre expoente mandou e eu repeti 1, 2, 3, 4 vezes, a minha resposta vai dar 10.000. E quando ele representa elevado ao 5 ou à quinta potência, eu estou multiplicando 10 vezes ele mesmo. 1, 2, 3, 4, 5. E quando eu multiplico 1, 2, 3, 4, 5 vezes, necessariamente a minha resposta vai ser 100.000. Perceba o padrão matemático, Quando elevei a 0, que é nada, não apareceu nenhum 0 atrás. Quando eu elevei a 1, apareceu, expoente 1, 1, 0. Expoente 2, 100 é a resposta, 2 zeros. Expoente 3, 1000 é a resposta, 3 zeros. Expoente 4, 10.000 é a minha resposta, 1, 2, 3, 4 zeros. Expoente 5, 100.000 é a minha resposta, 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Então, existe esse padrão matemático onde eu já entendi o conceito. Qualquer coisa elevada a 0 é 1, qualquer coisa elevada a 1 é ela mesma, e toda vez que o expoente manda, mestre expoente mandou eu repetir 10 vezes ele mesmo 2 vezes, então eu necessito de armar a conta de multiplicar e calcular 10 vezes 10. 10 vezes 10 dá 100. Que quando eu pego essa resposta e multiplico por 10 de novo, dá 1000. Que quando eu pego essa resposta e multiplico por 10 de novo, dá 10.000. E quando eu pego essa resposta e multiplico por 10 de novo, dá 100.000. Sempre eu vou acrescentando a cada expoente, aumentando uma unidade a mais de 0. Ok? Captando? Acompanhando o raciocínio? Para finalizar, daremos então uma noção
de expressões numéricas. Qual é a ideia da expressão numérica? Uma expressão numérica, ela para ser resolvida, ela precisa respeitar alguns critérios e prioridades na resolução. Muito bem, nós aprendemos que em primeiro lugar a gente resolve a conta de multiplicar e dividir. Agora a gente entendeu que a potência, ela também é uma multiplicação de mesma base, então ela entra como prioridade. A potenciação precisa ser resolvida primeiro que as outras operações matemáticas. Em segundo lugar, eu resolvo então multiplicação e divisão, e em terceiro lugar, eu resolvo adição e subtração. Pensando nesse critério de prioridade, eu olho para o desenvolvimento do meu exemplo, quero resolver minha expressão numérica e preciso pensar. Quando eu tenho 10 e esse 10 não está elevado a nenhuma potência, o próximo item tem potência, então eu repito esse 10 até chegar na representação de potência. Quanto que é 5 elevado ao quadrado? O mestre expoente mandou eu pegar a base 5 e multiplicar ela vezes ela mesma. 5 vezes 5 na tabuada. E 5 vezes 5 dá 25. Menos, mestre expoente mandou eu pegar o número 1 e multiplicar quantas vezes? O expoente é 3, então eu tenho que pegar a base 1 e multiplicar 1 vezes 1, que dá 1 vezes 1, 1 de novo. Multiplicando uma vez o 1, ele por ele mesmo, eu vou encontrar aqui como resposta o próprio 1. E por fim, o produto dessa resposta por 8, enxergo agora, que passando para o segundo critério de prioridade na resolução das expressões numéricas, apareceu a adição, subtração, multiplicação. Então, agora minha prioridade já deixou de ser as potências e passou a ser a multiplicação. Resolvendo, então, eu tenho o 10 que adiciona 25 e diminui uma vez o 8. Uma vez o número 8 dá o próprio número 8. Opa! E agora, adição e subtração é o próximo critério item na ordem de prioridade. Já posso resolver na ordem que ele aparece. Ou a adição ou a subtração. Quem aparece primeiro é a adição. 10, quando eu somo com 25, eu encontro 35 como resposta. E se eu diminuir dos 35 8 unidades, eu sei que eu tenho como resposta 27. Ok? Finalizo aqui essa primeira parte da representação e explicação das expressões numéricas, das potências de base 10, da importância de quando o número é elevado a 0 ou elevado a 1, do conceito em si, da ideia da potência, quando eu quero multiplicar uma base vezes ela mesma. É o produto de fatores iguais. Quantas vezes? Quantas o mestre expoente mandar. No próximo vídeo, na continuação, falaremos sobre as propriedades da potência. Vem comigo, não sai daí não. Já deixa o seu joinha e vai compartilhando com os amigos. Aproveita esse leve intervalo, se inscreve no canal, beleza? Não fica de fora da continuação desse conteúdo.